Então, vamos começar. Deixa eu ver os comentários de vocês. Obrigada pelo carinho. Boa tarde, Juliano, José. Ai, não acredito. Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada por perguntar, Lu. Gente, eu tô normal. Obrigada, gente. Tá tudo normal, todo o jeito. Eu acho que é essa blusinha que me favorece. Deve ser a blusinha, mas obrigada pelo carinho. Antônio, eu não tô fazendo live com tarô essa semana, tá? Então, vamos começar aqui a leitura do livro. A gente vai para o capítulo como usar a vontade. Para iniciar o processo científico de enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo, fora de si mesma. Olha que interessante, ele tá cada vez mais saindo daquela coisa competitiva, ou daquela coisa assim, eu quero melhorar minhas finanças, quero ter mais dinheiro. Geralmente, o que as pessoas fazem, né? A gente vai atrás de um emprego melhor, atrás de um curso, a gente vai sempre movimentar as coisas que estão fora de nós, né? E aqui a gente vai fazer um movimento contrário do que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente vai usar toda a nossa força de vontade, não mais voltado para fora, mas só para dentro. De qualquer modo, você não tem mesmo o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que nós queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força, é roubo. Tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem para o bem dela, pois não sabemos o que é bom para essa pessoa. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de forças de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outras pessoas tende a anular o seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irrelevante. Não precisamos obrigar a Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância, que é a substância forma, a substância que que eu já expliquei para vocês, que também já está nas outras lives, é nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que queremos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua força de vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o seu uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja. E ela deve estar sendo usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Aqui eu vou pausar aqui a leitura para a gente. Vou usar aqui só para. Depois eu não esquecer onde eu estava. Aqui que a gente tem aqui de mais importante antes da gente continuar a leitura. Agora eu sei onde está errado. Obrigada, Caliane. Isso joga os bastões, curtam as lives. Sempre esqueço de pedir. Começa a me seguir, quem não me segue, né? Eu sempre esqueço de falar sobre isso. Mas o que vocês têm que ter aqui, primeiro, muito claro. Vocês têm a força de vontade de vocês para vocês conseguirem o que vocês quiserem. Só que vocês não vão usar mais para tentar mudar as pessoas, para que as pessoas concordem com você ou para que as pessoas
te impulsione ou que as pessoas te motivem. Você vai usar a sua força de vontade para você fazer as coisas que você precisa fazer. Lembra que a gente falou nos capítulos anteriores que o mais desafiador de fazer as coisas do modo certo é a gente mudar a nossa mente? Parece que não, mas é um trabalho árduo. Quem já está fazendo sabe. Que de vez em quando, por mais que a gente esteja no caminho certo, que a gente esteja fazendo as coisas certas, de vez em quando a gente sente um medo. A gente está falando de dinheiro, então às vezes medo de não conseguir pagar a conta. Será que esse trabalho vai dar certo? Às vezes a gente entra na dúvida de novo e no medo. E é o que eu falo pra vocês, isso é natural. Medo, sentimentos de escassez, são sentimentos inerentes à raça humana. Por mais que você trabalhe, você nunca vai chegar no ponto de não sentir mais. A diferença sempre vai estar: estou com medo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse medo e vou deixar que ele me paralise e eu não faça mais absolutamente nada na vida para que eu me movimente, para que eu alcance o que eu quero, ou vou pegar esse medo, colocar no bolso e vou ir com medo mesmo e seja o que Deus quiser. Então essa é a diferença. Então a questão aqui da força de vontade, por isso que eu já falei para vocês bem antes do livro, deixem os outros. Se a pessoa não acredita no que você acredita, não tem problema. A pessoa que tem que acreditar no que você acredita, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas metas, se vai dar certo ou se não vai, a pessoa que tem que acreditar nisso tudo é você. O seu mundo é o seu mundo. Se às vezes a pessoa não acredita, se a pessoa pensa de um modo diferente, a pessoa tem o direito de viver como ela achar melhor. Então a gente vai ver, conforme vocês forem colocando isso em prática na vida de vocês, o quanto vocês dispersavam, quanto vocês, entre aspas, jogavam a energia de vocês em coisas que não vão agregar em nada na vida de vocês. Porque por mais que você faça alguém acreditar, a pessoa ela tem que estar na força de vontade de estar no processo também. Então, quando aquele negócio que eu falo pra vocês, as pessoas elas mudam, como nós também mudamos, quando a situação já tá no. Quando a gente não aguenta mais e a gente quer mudar. Muitas vezes uma mudança de vida ela vem quando a gente tá numa situação muito difícil na vida. Então, o ponto que a pessoa vai escolher de mudar, de acreditar ou de não acreditar, isso não vai fazer diferença pra você. Porque é a sua vida, são as suas escolhas. E só isso importa, tá? Então, se não teria. Exatamente. Mas o que acontece, gente, em outros livros que eu já li, essa questão de aprovação, né? Essa questão de aprovação vem muito desde a infância, né? Então a gente tem que ser aprovado lá na. A gente entra na creche, já tem que ser aprovado lá quando vai aprender a fazer prova, a gente tem que tirar nota boa. O sistema de aprovação e de competição é algo inato da nossa sociedade. Por isso que eu falo para vocês, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é nadar contra a maré, é ir contra tudo que um dia a gente acreditou que fosse verdade e algo que está enraizado na nossa sociedade. Verdade, né, Lu? E é uma coisa que está enraizado na nossa sociedade, né? Então, questão de competição, do primeiro lugar, por mais que você se esforce, se você passar em segundo, em terceiro, todo o seu empenho, toda a sua dedicação já não quis dizer nada. Então, a nossa sociedade, infelizmente ou felizmente, enfim, as coisas estão certas como estão, está sempre fazendo, a gente está numa competição, né? Então, eu quero ter aquilo que o fulano tem, ou eu tenho a mesma idade do fulano, mas não tenho tudo que o fulano tem. Então, essa competição a gente traz desde sempre e guia a nossa vida durante muito tempo. E quando a gente começa a ler, a gente vê que esse livro, para mim, ele marca muito um processo de parar de olhar fora, parar de olhar o que acontece lá fora, as notícias ruins, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, e se voltar para dentro, porque é dentro. O que que você quer melhorar fora na sua vida? Você tem que melhorar dentro de você. E é um processo que a gente não aprende a fazer, que a gente aprende depois de muito tempo, de ter batido muito a cabeça e de ter estado nessa coisa assim de competição durante muito tempo, né? Então, aqui realmente a força de vontade que vocês têm que ter é de continuar no processo, ainda que todo mundo lá fora esteja falando para vocês que isso não existe, que isso é coisa da sua cabeça, que isso não vai te levar a lugar nenhum, que não é assim que vai mudar de vida, que não é desse jeito que funciona, né? Que você agora tá pensando nisso, tá lendo esse livro, tá gananciosa, tá prepotente, tá não sei o que lá mais.
Então a gente está indo de uma posição completamente contrária de onde a maioria das pessoas estão. Então a força de vontade é mantenha o curso da sua vida, mantenha-se nesse propósito, se é realmente isso que você quer para você, se essas conquistas que você quer ter para você, independentemente do que as pessoas, do que você vê, do que você seja bombardeado lá fora. Confiem aqui dentro de vocês. Confiem que o mundo que a vida que vocês querem viver está sendo construída aqui dentro, na mente de vocês. Certo? Esse é um ponto muito importante, que é a questão da gente canalizar nossa força de vontade para o local certo. Então a gente realmente desapega das outras pessoas. Isso não quer dizer que eu tô rica e eu não vou ajudar minha mãe, não vou ajudar o meu pai. Não é isso, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de, nesse processo inicial, você realmente, a pessoa não tá caminhando do seu lado, você deixar a pessoa ali do cantinho para que você faça o seu caminho. A pessoa tem o direito de pensar o que quiser, você também tem o direito de pensar o que quiser e você tem o direito de fazer o que você quiser. Depois que você estiver rica, que você já tiver materializado tudo isso que você está visualizando, não que você não vai poder ajudar as outras pessoas, muito pelo contrário. Mas esse momento, o que importa é você. Não importa o que digam, o que falem, nada. O que importa é esse processo. E isso, gente, parece uma bobagem. Lei da atração para que a pessoa fique bem. Não. A gente não pode usar a lei da atração para nada, absolutamente nada que não seja na nossa vida. Porque às vezes a pessoa tem uma noção diferente do que é estar bem com ela mesma, que não é a mesma definição que a sua. Por isso que é muito difícil, eu desejo o melhor para você. Quando a gente fala isso, às vezes o melhor da pessoa é totalmente contrário do que é o melhor para nós. Mas se é o melhor da pessoa, a gente só deseja o melhor para a pessoa, porque a gente não sabe de fato o que que é. Então a lei da atração ela é feita para melhorar a nossa vida. Depois, é aquilo que eu falo pra vocês, que eu já falei em outras lives fora do livro, né? Antes da gente começar a ler. Quando a gente tá no nosso melhor, a gente tá no topo, é muito mais fácil a gente conseguir ajudar. Mas isso vai ser algo natural, as pessoas vão pedir ajuda, as pessoas vão querer saber como funciona, as pessoas vão ter um interesse. Mas, gente, a responsabilidade de cada um é de cada um. Você vai ajudar depois que você estiver esbanjando, depois que você tiver. Assim, você tá você já tá num copo cheio de água. Sabe um copo cheio de água? Quando você já estiver cheio de água, você vai transbordar. E você transborda essa prosperidade e isso vai chegar nas outras pessoas também, tá? Mas não se preocupem, gente. O único responsável pela vida é quem é dono dela, tá? A gente ajuda, a gente conversa, nem eu tô aqui falando com vocês, mas vocês podem desligar a live e fazer completamente diferente, tá tudo bem, não tem problema. Então, cada um é responsável pela sua vida. Deixa eu ver. Anotado. Bom saber, é isso mesmo, gente, anotem. Muitas vezes a gente olha só, muitas vezes a gente tá bem, a gente acorda bem, acorda motivado. E aí vem uma pessoa contar alguma coisa que aconteceu na vida dela, e não que a gente não possa ouvir. Você percebem que é uma linha bem tênue? Você ouve, você pode dar um conselho, mas você não traz aquele problema para sua vida que você tem que resolver. Porque o problema é da pessoa. Você vai ouvir, você vai dar um conselho, você vai, né, vou te ajudar até aqui, mas eu não vou pegar esse problema e vou trazer pra minha vida, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que ajudar. Não, gente, a gente não tem que ajudar ninguém. Não nesse sentido, eu não tô querendo que vocês fiquem pessoas egoístas. Eu espero que eu tenha conseguido que eu consiga explicar isso pra vocês de uma forma clara. Não que vocês vão ser pessoas egoístas que não vão se preocupar com ninguém, não é isso. Mas assim, eu te ajudo aqui, mas eu não vou trazer o seu problema aqui na minha vida pra eu perder o sono, pra eu dar o que eu não tenho, dar um dinheiro que eu não tenho pra te dar pra suprir a sua necessidade. Não, eu não vou. Eu vou te ajudar no meu limite aqui. Então, e às vezes a gente fica ruim, passa o dia ruim, com problemas que não são nossos, preocupações que não são nossas, mas que a gente tá carregando, né? Então, é uma linha muito tênue e muita gente chama isso de egoísmo, gente, mas não é egoísmo. Quando você faz o que é bom pra você e você limita, e você coloca um limite até onde as pessoas podem ir e o limite até onde você pode ajudar sem se prejudicar, não é limite, você tá se respeitando, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que tem que ficar clara na mente de vocês, tá? Ajudem.
Minha meta. Ai, Kelene, você é um amor. Então, a meta de vocês é cuidar de vocês. Tô cuidando de mim, tô ótima aqui. Dá pra me ajudar o coleguinha ali? Eu vou ajudar. Não, eu ainda tô aqui no meu processo. Sinto muito, mas eu não vou poder fazer, tá? Então, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso que eu falei, vocês vão colocando aqui que eu leio e vou respondendo, tá? Continuando aqui. Vamos ver, eu coloquei o negocinho aqui pra marcar a página, mas não marquei a linha. Mas vou achar aqui. Quando você souber o que deve fazer e pensar, tende a usar sua vontade. Aqui eu já li, né? Mas eu vou ler de novo porque é interessante esse parágrafo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tende a usar sua força de vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja, e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre coisas ou pessoas. Nossa, eu perdi de novo. Vamos lá. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Mantenha sua atenção, mantenha sua mente em você. É aí que as coisas vão melhorar, não é quando você olha lá fora. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. Use sua vontade para manter a mente trabalhando de modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará ou vocês não a cancelarão, nem as apagarão com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela massa informe e a penetra até enormes distâncias, em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas por toda parte são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos. E inconscientemente elas trabalham para você. Olha só que interessante. Eu vou dar uma pausa de novo. Por isso que a gente está lendo um capítulo por dia, né? Porque tem muita informação em um capítulo só. Olha que interessante. Vocês estão aqui. Por isso que eu falei pra vocês que eu tenho repetido muito essa semana. Tenham clareza do que vocês querem. Tenham clareza da casa, do carro, do quanto você quer ganhar, do emprego que você quer ter, de onde você quer trabalhar. Porque quando a gente muda de pensamento, muda de desejo o tempo todo, se você pegar, você vai ligar hoje pra pizzaria ou sei lá, pra algum lugar pra entregar alguma coisa pra você. Se cada hora você pegar e ligar e pedir uma coisa diferente, a pessoa não vai saber o que te entregar. Ela vai te entregar tudo de uma vez, não vai te entregar nada, vai ficar tudo bagunçado. Vocês concordam comigo? Quando a gente vai pedir uma coisa pra comer, vou colocar pra comer porque fica mais fácil, né? Qualquer coisa que seja, a gente vai fazer um pedido só, a gente pode demorar um tempo ali, né? Uma hora escolhendo o que a gente quer, mas a gente faz o pedido e a gente não muda mais. E por isso que eu falei pra vocês, a clareza de vocês tirarem ali os minutos do dia de vocês, uma única vez. Não que depois que você tiver a casa dos seus sonhos e a casa dos seus sonhos, você não possa criar outra casa, outro carro, outras coisas. Mas quando você decide uma coisa que você quer, você tem que ter certeza. Eu quero um celular desse tipo, ok. Quero uma casa assim, assim, assim. Então, essa questão de você investir um tempinho de vocês, 30 minutos que seja, para vocês olharem bastante casas, para vocês verem vídeos de tour, para ver se aquele tipo de casa é a casa que você gosta, para que você veja, eu quero reformar a minha casa, tá? Eu vou, já tenho dinheiro para vocês já vão sair, fazer esse planejamento que vocês já estão com dinheiro na conta para fazer. O dinheiro aqui não é a questão. Então vocês têm lá 5 milhões de reais na conta para vocês fazerem o que vocês quiserem.
Então vocês vão olhar para a casa de vocês, para quem quer reformar, para quem quer comprar. Isso é muito específico, cada um tem o seu objetivo pessoal em relação ao dinheiro, né? O que quer conquistar, enfim. Mas é a clareza, para que vocês não fiquem trocando toda hora de pedido. Porque o universo não vai saber o que fazer com aquilo, com aquelas informações, né? O que essa pessoa tá querendo, né? Onde ela queria isso, onde ela quer aquilo, daqui 2 meses ela quer outra coisa, o que tá acontecendo, né? Fica confuso. Se a gente for conversar com uma pessoa, com um amigo, e cada hora a gente falar que quer uma coisa diferente, a pessoa também uma hora vai perguntar, mas o que você quer afinal? O que você quer da vida afinal? Então, a clareza da casa, do carro. A gente falou ontem de você ter essa visão harmônica. Então, o carro, né, a casa e o carro na garagem, né, a moto na garagem, naquele condomínio, naquela cidade, naquele bairro, para que você não fique toda hora mudando, todo dia mudando. Peguem uma foto de uma casa que tenha ali dentro dos parâmetros do que é bom para vocês, se vocês conseguirem achar uma casa assim, deixem lá no grupo de vocês, que eu já falei no grupo do WhatsApp, que é só você e você, essa foto, tenha na mente essa clareza. Quando a gente fecha os olhos e se vocês fecharem os olhos agora e eu falar para vocês morango, vocês vão imaginar um morango perfeito, né? Vermelho, suculento, com as folhinhas verdes. É com clareza que vocês trazem essa imagem. Quando eu perguntar para você qual que é o seu desejo material, que a gente tá falando no jogo de material, né? Qual que é o seu desejo material? A casa, o carro, a viagem, seja o que for, ele tem que vir com a mesma clareza do que você imaginou a fruta. Sem sombra de dúvida, sem pensar, será que é assim mesmo? Será que é dessa cor mesmo? Então vocês têm que tirar, por isso que essa questão de força de vontade, né? Vocês têm que realmente tirar ali um tempo de vocês para que vocês tenham clareza da casa, do carro, da viagem, seja lá o que for que vocês têm aqui em mente, que vocês querem conquistar, que vocês querem manifestar em relação ao dinheiro, tá? Então, quando vocês pensam, isso aqui ele já vai montando um bloquinho, né? Então, eu vou reforçar aqui tudo que a gente já falou até então. Clareza do objetivo, clareza do carro, clareza da casa. Então, vou encerrar a linha de raciocínio e já respondo os comentários, tá? Rapidinho. Então, clareza do objetivo de vocês. Ok, eu tenho clareza do que eu quero. Ponto. Um check na lista. Segundo ponto, você tem certeza que aquilo lá que você está pensando já é seu. Você nunca mais vai falar de cada desejo que você anotou no seu papel, que você tem clareza na sua mente, que você colocou lá no grupo. Você nunca mais vai falar disso, a não ser que seja no sentido de você já tem, que é seu. Isso aí é um check. Terceiro, você já vai viver nessa realidade. Quando você pensa na sua casa nova, você sente o que? Alegria, felicidade. Você é uma pessoa que talvez reclame muito menos. Esse exercício de visualização que a gente também já fez em outras lives, você vai trazer todas essas emoções que você sente na casa nova pro aqui e o agora. Então, como você se trata? Você é uma pessoa mais carinhosa com as pessoas, com você mesma. Você é uma pessoa mais gentil. Então você vai começar a ser aquela pessoa que já mora naquela casa. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Aquilo que eu falo pra vocês, não existe o passado, o presente e o futuro numa linha separado. É tudo uma linha linear. Hoje a gente está vivendo o resultado daquilo que a gente pensou ontem. Hoje a gente já está construindo, arquitetando a nossa casa, a nossa vida de amanhã. Então aqui é onde tudo se une e é aqui onde as coisas têm que ficar muito claras para vocês. Então eu já tenho todo o dinheiro que eu quero ter na minha conta do banco. Que pessoa que eu sou? Uma pessoa mais feliz, mais confiante, eu trato as pessoas melhores. Eu tento, do jeito com a roupa que eu tenho, eu tento já me vestir melhor. Então hoje eu fico de pijama o dia inteiro. Eu tô colocando um exemplo, tá? Então ficou de pijama só pra vocês entenderem. Não que vocês façam isso, mas é só um exemplo. Então hoje, nessa casa aqui que eu tô, eu fico de pijama o dia inteiro. Mas quando eu fiz aquele exercício de visualização lá na casa nova, eu não tava de pijama o dia inteiro. Eu tava arrumada. Então você vai estar arrumada aqui agora. Porque mesmo. Tá. Acho que ela não terminou a pergunta. Então vocês trazem pro aqui, o agora, toda aquela energia está demorando para acontecer. Vou explicar, Ana.
Então vocês trazem para o aqui ou agora toda a energia, todo o sentimento, toda a emoção que vocês já têm na casa nova. Então, eu já vou me arrumar agora, eu já vou ter um cuidado melhor de escolher meu shampoo, meu sabonete agora. Você já vive agora aquela realidade que você está aqui dentro da sua mente, que você está usando, que é a lei da atração para isso. O que pode acontecer quando você acha que as coisas estão demorando para acontecer? Lá no comecinho do livro, ele falou assim, quando a gente pensa em plantar um pé de fruta, mesmo a gente usando a lei da atração, a gente não vai plantar um pé de fruta hoje e amanhã ele tá grande, já com as frutas. É um processo. Pode ser que com a prática e que quanto mais você seja nessa energia, as coisas aconteçam mais rápido. Mas a gente está pensando aqui, sim, eu nunca fiz nada referente à lei da atração, eu nunca fiz nada referente a isso. A gente está construindo, a gente está arquitetando uma casa, a gente está fazendo uma base bem feita. Pode ser, algumas pessoas demoram, outras acontecem mais rápido, mas você tem um desejo grande, vamos dizer assim. Então, você tem o desejo da casa, por exemplo. Mas você já pode perceber que desde essas 2 últimas semanas, 3 semanas aqui, você consegue observar coisas na sua vida que já começou a se movimentar de uma forma diferente. Por exemplo, eu estava disponível para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar, estava brigando muito lá, estava tendo muita briga lá na minha casa, as brigas melhoraram. Nem tudo aqui a gente vai tendo como resultado a matéria propriamente dito e o dinheiro propriamente dito. Nesse primeiro momento, principalmente para quem sai, eu não conheço, é o meu primeiro contato com isso, é a primeira vez que eu realmente estou me dedicando a fazer. Porque existe uma diferença muito grande de quem fala, eu já li vários livros, eu já fiz tudo que tinha para fazer, de alguém que realmente está fazendo ali todos os dias, sabe? E por um período de tempo, né? Até uma criança para nascer espera 9 meses, né? Tem uma gestação de 9 meses, né? Aqui a gente está numa gestação de um sonho, de uma meta, de um objetivo que a gente já sabe que vai realizar. Então, por exemplo, se você compra alguma coisa online hoje, se você compra um celular hoje, lá em outro estado, você compra uma coisa lá da China, por exemplo, pelos aplicativos, enfim, você comprou uma coisa, você já comprou, você tem certeza que é seu, já é seu, você já pagou, é seu. Vai demorar um mês para chegar esse celular, essa coisa que você comprou, você nunca vai duvidar que é seu, porque você já comprou. É a mesma coisa com a lei da atração. Não importa que vai demorar um mês, se é uma semana, se é um dia. O que importa aqui para você ter um alicerce bem feito? É você ter certeza de que aquilo que você imaginou vai vir para você. Esse que é a questão. Então, não se preocupa com o tempo. Traga esse exemplo aqui que eu acho que vai ficar muito mais fácil de você conseguir de você conseguir se manter confiante. Aqui o que importa é você se manter confiante, né? Aqui no livro até ele fala sobre aqui no caso ele até no livro ele fala um exemplo que é bem interessante, que a pessoa que tem mais fé, né? Quando a pessoa agradece e acredita pelo que ainda não tem. Então você já, essa energia, você comprou algo que vai demorar um mês para chegar, que você comprou lá em outro país. Você tem certeza que você comprou, é seu. Então não importa o que aconteça, se vai demorar, se teve um problema na alfândega, é seu, vai chegar. É a mesma convicção e a mesma certeza que a gente vai trabalhar aqui com os nossos sonhos e as nossas metas. Algumas coisas que atrasam o processo é quando a gente tá ali na nossa vida, a gente tem clareza dos nossos pedidos, mas de vez em quando a gente tá, às vezes tem um medo, será que vai funcionar, será que não vai? A gente fica na dúvida, né? E aí é um processo que eu falei pra vocês, a gente vai trocando. Ah, tô na dúvida se vai acontecer. Não, não tô porque eu tenho certeza. Já é meu, já fiz esse pedido pro universo, vai vir pra mim exatamente. Por isso que precisa de força de vontade, de canalizar a força de vontade para o que realmente é necessário, para o que realmente precisa da sua força de vontade. E vocês vão concordar comigo que às vezes é muito difícil a gente acreditar numa coisa que a gente não tá vendo.
né? Realmente é uma fé muito grande, por isso que ele fala dessa questão de fé. Porque você acreditar e você agradecer por algo que você não tem e que seus olhos físicos não têm um panorama de como você vai chegar, se você não vê uma solução para aquilo, é um salto de fé muito grande, tá? Então eu espero que tenha ficado claro. Ai, que bom, Ana, que bom que você entendeu. Fico feliz. Lu, no caso, já imaginar que é seu. A questão, Lu, não é imaginar já que é seu. Não é só isso. Isso é o que todo mundo já faz. Aqui o livro está trazendo coisa além, não é só imaginar. Você já tem certeza que é seu, vai além da imaginação. Você imagina que você quer um celular, é uma coisa. Você ter o celular na mão, você está falando de sentimentos, de vibrações completamente diferentes. Aqui a gente não imagina nada, por isso que eu falei pra vocês, clareza, o que que eu quero? É isso que eu quero, ponto. É isso que eu vou ter, é isso que eu tô emanando pro universo e é isso que eu vou atrair pra minha vida. E todos os seus pensamentos, o dia inteiro, pensei nesse objetivo, já agradece. Ah, pensei na minha casa, muito obrigado, Senhor, já é meu. Muito obrigado, Deus, universo, seja o nome que vocês usem, né? Muito obrigada, a vida já é meu. E vocês já vão, gente, parece que não tem sentido, mas se vocês fazerem, vocês vão ver como as coisas vão se movimentar. Você pensa lá no carro, você já agradece. Você não vai pensar como o carro vai vir, não tem como o carro vir, tá demorando, será que vai dar certo? Eu não tenho como comprar esse carro agora. Não. Veio o carro, veio o objetivo. Muito obrigado, Deus, pelo meu carro, que já é meu. É assim. Deixa eu ver aqui. Fazer agradecimentos diários por aquilo que em mente já ajuda muito. A gente falou sobre a gratidão. Mas é interessantíssimo você ter um momento do dia onde você sente e você agradece pelas coisas boas que aconteceram no seu dia. Ótimo sentimento de gratidão. A gratidão, a gente falou, acho que foi no capítulo anterior, se eu não me engano, ou no penúltimo, alguma coisa assim. A gratidão é o que mantém a gente perto de Deus, perto da força criadora. É o que liga, é o elo. O que liga você aos seus sonhos, essa matéria informe, a Deus, o universo, é a gratidão. Mas é aquela gratidão que a gente fala, ai, muito obrigado. Alguém fez um favor pra você e você fala, ai, obrigado. Não, é aquela gratidão de você já é seu. Quando você ganhou o seu celular ou quando você comprou o seu celular, você tem um sentimento de gratidão, gente, diferente. Não é o mesmo de alguém te oferecer algo e você falar, não, obrigada. Quando você conquista algo, você ganha algo, você é contratado no trabalho, você passa num concurso, você entra na faculdade, você começa a fazer um curso que você quer fazer, você casou, você conseguiu encontrar o amor da sua vida, não é só obrigado que a gente fala, igual a gente fala assim, ah, não quero isso não, obrigado. Não, a gente sente a gratidão, nossa, a gente chega a chorar, a gente ri, a gente é uma energia diferente. É essa energia de gratidão. E agradecer por algo que só tá na sua mente é a constatação mais fé pura e singela, né? É isso que é a fé. É agradecer e você ter certeza de que é seu, ainda que você não consiga ver, ainda que não se materializou, mas você pensa naquilo e a única coisa que você pensa é agradecer. Penso lá em vários dígitos na conta. Ai, como vai vir, não importa, gente. A gente já falou sobre isso aqui. Como as coisas vão chegar até você não é problema seu. Qual que é o seu problema? O que está nas suas mãos fazer? Clareza do objetivo, certeza de que já é seu e você só fala disso agradecendo. Não ter dúvida, não ouvir notícia ruim, não querer que as outras pessoas acreditem no que você está acreditando. São essas coisas. Isso é onde tem que estar a sua força de vontade. Parece que é tão simples, mas no dia a dia, né, na hora que a água bate na bunda, a gente vê que não é tão simples assim, né? Por isso que ele fala a questão da força de vontade. Porque é aquilo também que ele já falou aqui no livro, a gente vê além do que os nossos filhos, do que os nossos olhos físicos estão vendo. Então você tá às vezes cercado de pobreza. É aquilo que seus olhos estão vendo, mas você tem que ver além. Por isso que eu falei, se cerque de coisas que te remetam à prosperidade, à abundância. Faça aquele grupo no WhatsApp com as coisas que você gosta, com as músicas que você gosta de ouvir. Tem objetos na sua casa que te remetam à prosperidade. Cuidem de vocês como se vocês já estão ricos, você já tem esse objetivo. Quem é você? Você não é a mesma pessoa que você é hoje, morando na casa que você é hoje. Não é, com certeza você não é. Quanto mais você visualiza, mais você vai tendo consciência de quem é aquela pessoa rica que tá naquela casa. E você vai trazendo esses sentimentos que estão lá
aqui por agora, que eu falei questão de felicidade, de gratidão, de se arrumar melhor, de se vestir melhor, de se comportar às vezes de uma forma melhor. Vocês conseguem perceber? Lu, ai, fico feliz, Lu. A ansiedade pode atrapalhar. A ansiedade é que mais causa o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Você tá ali no seu objetivo, você tem clareza do que você quer. O efeito Zenão é quando você faz o mesmo mecanismo de criar o que você quer e você vai lá e você descria. A ansiedade é uma das coisas que mais atrapalham o processo de criação. Ansiedade, de uma forma bem simplista aqui, né, nesse contexto que a gente está falando, obviamente, né, eu não posso me aprofundar porque eu não sou uma profissional dessa área. Mas de uma forma que quando a gente fala sobre a lei da atração, ansiedade é o quê? Você tá lá no futuro e você tá com medo que aquilo não aconteça na sua vida. Você quer que aconteça logo para você ter certeza de que vai acontecer. E se não tá acontecendo, não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, não tá acontecendo rápido, a sensação que uma pessoa que tem ansiedade, para esse sentido que a gente está falando aqui, é uma sensação de, meu Deus, será que vai dar certo? A ansiedade vai te deixar na falta de fé. A ansiedade vai te deixar num estado de escassez, de irritabilidade, porque você está fazendo as coisas certas e as coisas não estão acontecendo. Como que a gente lida aqui com a ansiedade? Obviamente, se for um quadro, você, né, vai ter um acompanhamento profissional. Mas uma coisa que é quando eu tô nessa ansiedade de as coisas acontecer, ansiedade nesse ponto, o que eu faço? Eu coloco um fone de ouvido, eu adoro ouvir música. Eu coloco o fone de ouvido com as músicas que eu mais gosto de ouvir, porque eu também sinto ansiedade. Eu tenho algumas coisas que eu quero muito realizar na minha vida. E que às vezes eu me pego numa ansiedade, por isso que eu falo pra vocês, é natural, não é um bicho de sete cabeças, todo mundo tem. Mas o que acontece? Ao invés de eu ficar nesse sentimento de ansiedade e deixar que a ansiedade cresça a ponto de, meu Deus, será que vai acontecer? E aí eu fique lá. Eu tava um minuto, você percebe que você tá ansiosa. Se você não faz algo para mudar esse estágio, esse um minuto, vai pegar todo o seu dia de ansiedade, preocupação. Então, aquele minuto que você percebeu a ansiedade, que eu faço? Que funciona muito pra mim. Eu coloco as músicas que eu gosto de ouvir, fecho os olhos e eu vou para aquela realidade. Eu vou e visualizo o meu objetivo, eu andando num lugar que eu quero andar, sentindo as sensações daquele lugar. Aquele exercício de visualização que a gente fez aqui na live, eu deixei na minutagem. Então, esse tipo de coisa que eu faço, eu não fico na ansiedade. Apesar de vez em quando eu ter, sim, eu tenho, igual a vocês. Mas quando eu percebo que eu tô numa ansiedade, que eu tô num negócio, meu Deus, tá demorando, por que não tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Eu pego esse momento e eu não deixo esse momento crescer. Eu já pego essa semente ruim e já tiro pela raiz do meu jardim. Quando eu fico lá 3 minutinhos, tempo de ouvir uma música, e eu já consigo, e eu percebo que eu já tô numa outra vibração, aí eu paro a música e volto pra minha rotina. Aquele pensamento de um minuto de ansiedade que poderia me atrapalhar, ele já não me atrapalhou. Porque eu já virei ali, já consegui subir a minha vibração. Isso pode ser ouvindo música, isso pode ser você ficando com seus filhos, por exemplo, que às vezes é uma coisa que eleva a sua vibração. Isso pode ser você fazendo outra coisa completamente diferente. Pode ser tomar um banho, pode ser dar um passeio num parque. Enfim, cada um tem. Por isso que eu falo pra vocês, a questão de autoconhecimento, de ter perto de vocês gatilhos positivos. No momento de ansiedade, o que você faz no momento de ansiedade nesse sentido, obviamente, não no sentido assim amplo da palavra, mas ansiedade no sentido de está demorando de acontecer o que eu quero. Tenha já ali no seu grupo onde você possa pegar coisas fáceis que você vai estar em qualquer lugar e você vai conseguir fazer e que você vai virar chave. No começo você vai ter que fazer isso 1000 vezes no dia. Depois, quanto menos você percebe que você vai arrancando essa sementinha e ela não tá mais germinando dentro de você, vai chegar um ponto que vai ser de vez em quando que você vai ter. Porque você já não deixou aquilo crescer e formar uma raiz densa e pesada que vai te dar um trabalho. Por isso que o processo de autoconhecimento é importante. Porque a gente percebe exatamente aonde a gente está saindo da linha, onde a gente está saindo aqui do nosso objetivo, a gente consegue virar a chave
consegue ter gatilhos ali fáceis, que você vai estar na sua bolsa, pode ser um perfume, pode ser um cheiro, uma pedra, o que seja, que você pega na mão e aquilo já sobe a sua vibração. Espero que tenha conseguido ficar claro também, além dessa questão de por que atrapalha e também como você pode mudar essa situação, tá? Deixa eu ver aqui. Tati. Depressão, eu não vou falar sobre depressão porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, assim, depressão já é um quadro clínico, né? Então, assim, eu não posso. Poderia falar sobre tristeza, como que a tristeza acaba com o relacionamento, né? Mas algo assim, mais que precisa de um conhecimento técnico, eu não me atrevo a fazer porque eu não tenho respaldo, não tenho um conhecimento que me respalda a te ajudar sobre isso. Deixa eu ver dos problemas. Só que, assim, aquele negócio, às vezes a pessoa ela não quer ser ajudada. Será que a pessoa quer ser ajudada? Às vezes a pessoa não quer. Às vezes você acha que a pessoa indo para uma outra direção é a felicidade, é o que vai levar para ela para a felicidade. E às vezes, para essa pessoa, não. Às vezes, assim, a pessoa tá triste, gente, a tristeza não é ruim, o choro não é ruim. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, um término de relacionamento, a gente tem que chorar. É natural que a gente fique um dia, uma semana, 15 dias, que a gente passe um tempo e a gente viva o luto. Viver o luto, gente, é essencial. A gente chorar tudo que a gente tem pra chorar, a gente reclamar tudo que tem pra reclamar, a gente desabafar e a gente expressar os nossos sentimentos. Então, eu saí de um relacionamento, já tenho que estar bem, já tenho que estar maravilhosa? Não. É normal, por isso que eu falo pra vocês, trabalhar com a lei da atração e autoconhecimento não vai te livrar de ter tristeza e de desafios na vida, mas te dá sabedoria, te dá suporte para que você consiga lidar com isso de uma forma muito mais madura e que esse tempo seja menor. Mas viver os sentimentos e as emoções, ainda que as emoções negativas fazem parte da natureza humana, a gente não consegue mudar isso. Então, a pessoa tá chorando porque terminou o relacionamento, a gente deixa chorar. Todo mundo vai chorar quando termina um relacionamento. Isso é natural. Agora, se você vê a pessoa tá muito depressiva, a pessoa já tá no... Aí você fala pra pessoa, olha, você vai ter que procurar um psicólogo, né? Vai ter que procurar de uma ajuda profissional, né? Mas o choro, quando alguma coisa acaba, gente, é natural, né? Mas a gente fala assim, até tava conversando com a Kaliane, deixa eu tomar água esses dias. A criança cai e chora e você fala pra criança não chorar. Se doeu, gente, vai ter que chorar. Você tem que deixar a criança chorar. Ai, desculpem, engasguei. Terminou um relacionamento e aí você tem que sorrir? Não, você não tem que sorrir. Tá doendo. Se tá doendo, você tem que chorar, você tem que falar que tá doendo. Empurrar, tem que tomar mais água. Empurrar as emoções negativas para debaixo do tapete só vai fazer com que elas cresçam cada vez mais até um ponto que você não tenha mais controle. Diferente no dia a dia, que a gente tá falando sim, essa questão do dia a dia. De ficar preocupado com dinheiro, com escassez, que é uma coisa que a gente vai trocando. Mas tem situações pontuais na vida que a gente tem que chorar, senão a gente não aguenta. Ficou muito claro. Que bom, Ana, que ficou claro pra você também. Você está falando tudo que passa na minha mente. Ai, que bom, Ana, que bom, porque além de você conseguir entender, você conseguir mudar, né? Você conseguir ter um conhecimento que já vai fazendo você trocar. Porque é errado ter ansiedade, gente? Não, não é. É errado ficar triste? Não, não é. É errado ter medo? É errado ficar com raiva de alguém? Não, não é. Mas o que que você faz com isso? É isso, esse que é o problema. O problema não é o sentir. Fiquei com medo de ficar sem dinheiro, dos meus objetivos não darem certo. Nossa, eu sou a pessoa mais sem fé do mundo, sou a pessoa mais horrorosa do mundo. Não, você não é. Você é uma pessoa humana. O que que você vai fazer com isso? Vou pegar, vou fazer alguma coisa, vou ler um livro, vou brincar com as crianças, vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Vou colocar minha mente no melhor, olhar aqui pro que eu tenho aqui e agradecer pelo que eu tenho. Vocês percebem? Não é a perfeição, gente. Não é, tô estudando lei da atração e tem que ser uma pessoa perfeita. Não, gente, não. Obrigada, Kaliane, pelo carinho. Fico tão feliz de saber que você tá melhor. Esse é o objetivo, né? Então não se culpem, tá? Obrigada, Lu.
Então, não se culpem quando vocês tiverem um segundo de dúvida se isso que você está fazendo está certo. Não se culpe se por um segundo você ficar com medo de ficar sem dinheiro. A gente não tá trabalhando aqui pra gente ser perfeito, a gente tá trabalhando pra gente ser o melhor, só isso. A gente não tá trabalhando pra gente chegar no nível de perfeição. Às vezes alguém falar alguma coisa pra gente, a gente na hora tem vontade de matar aquela pessoa. A gente não tá trabalhando nesse tipo de perfeição, a gente tá trabalhando com o que é possível, com o que é real. Então, tô ali, a pessoa me falou uma coisa, lá fiquei com raiva. Você vai esmurrar a pessoa? Não, você vai pegar esse sentimento de raiva, você vai respirar fundo, você vai entender que se a pessoa falar alguma coisa bruta pra você, a pessoa que não tá bem, deixar a pessoa se acalmar pra vocês conversarem de novo. Você coloca que você tá bem, que sua vida tá bem, você se volta pra você, tá? Então não me exijam de vocês uma perfeição, por favor, porque isso não você, perfeição não existe, gente, isso é fato, mas não exijam isso de vocês, tá? Boa tarde, Nicinha. Lu, obrigada pelos corações. Retomando aqui a leitura, porque hoje eu me estendi bastante, mas acho que dá tempo da gente terminar assim, antes de dar, ou talvez não. Mas vamos seguir, vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo aqui. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito. Tá, isso aqui também que era importante eu falar pra vocês. Quando vocês pensam, por exemplo, pensei lá na casa. Olha que interessante, vou tentar colocar aqui para vocês visualmente como funciona. Pensei lá numa casa, no meu objetivo financeiro. Eu pensei aqui, tá na minha mente. Quando você pensa com fé, você agradece aqui dentro, que já é seu, que você já tem, que isso já tá chegando para você, que é seu e que você tem uma fé inabalável sobre isso. Quando você emite isso para o universo, essa sua imagem da casa, ela vai aqui para o universo. Então, sua casa saiu daqui e já está aqui no universo. Essa impressão da casa, essa energia que você colocou, o que o universo vai fazer? O universo vai pegar esse seu objetivo e ele vai movimentar coisas e pessoas para você alcançar o que você quer. Por isso que a força de vontade, ela não tá em você manipular as coisas ou você ir atrás de um emprego melhor, não nesse sentido, mas de você manter sempre essa conexão com a casa. Porque o universo pega essa imagem dessa casa e ela vai o universo pega essa casa e vai movimentando as pessoas, as situações. E aí você chega no ponto de tô num lugar aqui tomando um café. Você tá na hora certa, falando com a pessoa certa. Por que acontece isso? É sorte? É coincidência? Não. Você quis tanto aquilo e você teve tanta fé que era seu e você fez a sua visualização que você vai estar em um lugar e as coisas elas vão vir para vocês. Por isso que, assim, como que eu vou ter aquela casa maravilhosa? Não importa o como. O universo, gente, tem um controle sobre as coisas e um conhecimento tão vasto que a gente não tem. A nossa visão assim, é como vai vir o nosso dinheiro, só pelo salário. A nossa vista é ilimitada e é natural, porque é uma coisa que tem que vir ao salário. Mas para o universo não tem tantas outras formas de fazer com que aquele dinheiro chegue na nossa vida. E quando a gente se abre para isso, ontem aconteceu exatamente. Essas coisas que vocês vão se pegando ao longo do dia. Nossa, queria tanto falar com alguém, a pessoa te liga, ou você liga para a pessoa tá disponível para conversar com você. São essas coisas que você também percebe, porque quando você tá no melhor, você não tá no melhor só para aquele seu objetivo, você tá no melhor na vida para tudo. Você tá no melhor para tudo, se abrindo pro melhor para todas as coisas na sua vida. Então, esse mecanismo que acontece. O seu desejo, o seu pensamento, ele sai da sua mente, vai para o universo, e o universo ele movimenta as pessoas, as situações e as coisas para que aquele seu objetivo chegue até você. Por isso que eu falei, vai demorar? Não sei. Se a gente pegar plantar uma árvore aqui, uma semente, ela vai ter o tempo dela. Isso não quer dizer que a planta está morta e que ela não vai dar fruto. Quer dizer que ela está ali no processo de ser criado. É isso que vocês têm que ter em mente. Os seus sonhos, eles estão num processo de serem criados. E o universo ele está movimentando. Quanto mais você tem gratidão, quanto mais você está pensando nisso, quanto mais você está no melhor, mais energia você está dando para o universo para ele trazer o que você quer. Porque tudo parte de você.
Ai, eu tô com muita fé, eu tô com muita certeza de que é meu, tô aqui. Não, eu tenho 2 segundos ali que eu penso numa coisa negativa, mas eu já troco. Então eu passo 90% do meu dia vendo coisas boas, lendo coisas boas, ouvindo coisas boas, falando bem das pessoas, olhando o melhor das pessoas, olhando o melhor da situação. Gente, é óbvio, 2 mais 2 é 4. Não tem como essa conta aqui não fechar e você não ter o que você quer. Vocês conseguem perceber? Agora eu vou retomar a leitura. Exatamente, Kaliane. E assim a gente vai ver com todas as outras coisas, com pessoas, com situações, com lugares. Às vezes você quer muito conhecer um lugar, você ganha a viagem de alguém que você nem imaginou. Então, ai, a pessoa não foi viajar, ela te deu um ingresso de um show, de uma passagem. As coisas elas acontecem, gente. E aí nesse ponto eu acredito em mágica, porque acredita magicamente. Mas por quê? Magicamente. Mas não é mágica porque veio lá do universo e pá, caiu no seu colo. Não. É porque você tá ali 24 horas do seu dia, o máximo de tempo possível. Você tá no melhor. Quem tá no melhor, gente, não tem como ter o melhor, não tem como ter o melhor da vida. Não fecha a conta, não tem como. Não tem como, não existe, tá? Continuando aqui. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os. Olha só, gente, olha como esse capítulo que a gente não vai conseguir concluir hoje, porque olha quanta coisa interessante e importantíssima. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas, a temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, cada hora que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe por quê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos. E uma vez que suas crenças sejam formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais você deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza. Não investigue essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com suas causas, elas não têm nada a ver com você. O que interessa a você é a sua cura. Como você pode querer curar e ajudar alguém se você ainda não está curado? Aqui é o momento que só você importa, apenas você e nada mais além do que você. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico. É a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livro ou jornais que descrevam em detalhes as desgraças dos favelados ou os horrores do trabalho das crianças e assim por diante.
Não leia nada que ocupe sua mente com imagens de tristeza, de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas, e o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada, não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes dá um pedaço do pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração, para que a esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam da sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso, ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os outros que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza, ou ver a pobreza, ler sobre a pobreza, ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a sua força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito, na visão do que você deseja. Que interessante, aqui eu quero colocar para vocês uma pauta um pouco além do livro que a gente encerra esse capítulo, mas eu queria trazer para vocês. Oi, Ideia, oi, Suzana, tudo bem com você? Boa tarde. Mas eu queria ir um pouco além com vocês, além do livro. Por que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas? Vocês já pararam para pensar? Mas eu não tô falando aqui dessa questão de ambição que o pessoal tá lá passando a perna no coleguinha, não. A gente tá falando de uma forma científica, tá? Por que a pessoa rica fica cada vez mais rica? Vocês já pararam para pensar? O que essa pessoa faz de tão diferente assim do que você faz? E eu vou contar para vocês isso. As pessoas ricas, elas estão cercadas só de riqueza. Se você for num jantar de gente rica, as pessoas não estão falando de pobreza, não estão falando da queda do dólar. Elas estão falando da próxima joia que vão comprar, da próxima viagem que vão fazer, da próxima doação que vão fazer para uma instituição de caridade. Elas não falam de pobreza porque isso não existe no mundo delas. Isso não quer dizer que eles não ajudem outras pessoas. Mas eu tô querendo dizer que o foco dessas pessoas, tudo que essa pessoa olha, tudo que essas pessoas veem, tudo que essas pessoas observam é a riqueza. E são pessoas inteligentes, porque vão pegar parte da riqueza que tem e fazem a doação para uma instituição de caridade, ajudam algum projeto, fazem, enfim, coisas boas com o dinheiro. Mas a pessoa ela está cercada de riqueza. A pessoa ela não tem medo se vai pagar a conta ou não no final do mês. Olha que interessante, olha que virada de chave. Você hoje você não vai ter medo mais se você vai pagar a conta no final do mês ou não, porque você sabe que você vai pagar a conta no final do mês, no começo do mês, enfim. Você sabe que você vai pagar. Você tem certeza disso. Você está se cercando do melhor, do mais belo. Por isso que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres. Porque as pessoas que estão pobres só ficam olhando para a pobreza, as pessoas que estão ricas estão olhando a riqueza. O que as pessoas, que geralmente as pessoas que estão numa condição mais vulnerável financeiramente também estão fazendo? Estão julgando a pessoa que está rica, estão falando mal, estão invejando, estão vendo o pior das pessoas. Vocês conseguem. A pior pobreza, gente, da vida é a pobreza de espírito. O Gasparetto falava isso, essa frase não é minha, essa frase é do Gasparetto. Por que é pobreza de espírito? Porque você tá vendo só o pior do mundo, o pior das pessoas. O dinheiro é o seu pior inimigo, é a razão de todo mal, de toda a sua preocupação. Sendo que uma pessoa que está na riqueza, o dinheiro
É só um mecanismo de troca para fazer o que quer fazer. A pessoa tá no melhor, tá vendo as coisas melhores, estão conversando de uma forma melhor com as pessoas. Vocês conseguem perceber a diferença e como vocês conseguem colocar isso na vida de vocês hoje, agora, com o que você tem? Boa tarde, ideia. Oi, Joyce, boa tarde. Como você tá? Sempre que a gente não conversa, você tá bem? Obrigada por curtir a live. Então, conta pra mim se vocês perceberam isso, se esse capítulo ficou claro do que vocês têm que fazer, para que vocês já coloquem em prática, e também se isso que eu falei para vocês, essa questão de por que os ricos estão ficando cada vez mais ricos, também fez sentido e você já consegue pegar essa informação e já colocar aqui na vida de vocês. Também, Joyce, tudo bem, graças a Deus. Essa live a gente está fazendo a leitura do livro A Ciência de Ficar Rico. Todos os outros capítulos que eu já li estão lá no meu canal no YouTube, Meu Anjo Terapias. Estou colocando aos poucos porque os vídeos são longos e daí demora um pouco para o YouTube fazer, né, subir os vídeos. Mas eu estou aos poucos colocando tudo que a gente já falou sobre esse livro lá no canal. Então, deixem aqui se vocês têm alguma dúvida, senão a gente já encerra a live, a gente volta amanhã. A gente ficou 1 hora certinho hoje. Queria agradecer a paciência de vocês, que eu dei uma estendida aqui, para a gente conseguir concluir o episódio, eu conseguir concluir essas informações, tá? Quem não quiser perder nenhuma live, é só me seguir, quem ainda não me segue, já começa a me seguir aqui na plataforma. Entrem no meu grupo no Telegram, que é assim que eu entro na live, eu mando para vocês o link lá. E lá na rede vizinha, tô fazendo leitura gratuita com o tarô hoje, tá lá nos stories. Então vocês deem uma olhadinha, né? Quem tem alguma pergunta para fazer com o tarô. Acho que eu falei baralho, se eu falei baralho, eu falei errado. Com o tarô, eu tô começando a responder agora as perguntas com o tarô, tô muito animada, é um passo enorme para mim fazer essa leitura com o tarô. Então vão lá na rede vizinha e aí eu coloco. Não achei seu ID. Não, Joyce, que pena. Me chama no bate-papo. Aí eu mando pra você, eu te adiciono lá no grupo do Telegram, te mando o link, e aí você nunca mais perde nenhuma live, que eu sempre vou mandando lá. Realmente as pessoas que não têm o de lotar a viver de uma forma edificante. Exatamente, ficam sempre olhando mal, né? Olhando mal, falando mal. E aí é só isso que a gente vai ter, né? O mal e o pior. Por isso que a gente tem que fazer essa troca aqui de pensamento e pensar sempre no melhor, sempre, não importa o que aconteça, gente, veja o melhor da situação. A pessoa brigou com você, veja o melhor da situação. É desafiador, por isso que precisa de força de vontade, porque não é fácil, porque a gente tá num looping de estar no automático, de fazer as coisas sem pensar, da pessoa bater e a gente bater de volta, de falar mal da falta de dinheiro, da conta chegar e falar mal da conta do dinheiro, a gente tá no automático, no looping, nessas coisas negativas. E precisa de um trabalho. Quando a gente está educando uma criança, educar uma criança, a gente precisa de um trabalho para educar aquela criança no melhor caminho. E a gente está se reeducando. Esse processo eu vejo muito como um processo de reeducação, né? De tudo que vai tudo contra o que a gente aprendeu a vida toda, né? Mas que vai valer muito a pena, tenho certeza. Já está valendo na vida de vocês esses conhecimentos que está conseguindo colocar em prática. E a gente se vê amanhã às 13 para continuar a leitura do livro. Eu vejo vocês também lá. Acham que o dinheiro veio por meio do furto. Muita gente acha que dinheiro ou o dinheiro vem só pelo salário, então a pessoa tá numa visão limitada do universo, ou a pessoa acha que a pessoa tá rica, milionária, porque a pessoa fez alguma coisa errada, né? E é tão enraizado isso que pessoas que são ricas, porque a gente, mau caratismo e mau caráter não tem a ver com dinheiro. Tem pessoas ricas maravilhosas, tem pessoas pobres com um caráter incrível. Caráter não tem nada a ver com o dinheiro. Então, a pessoa conseguiu dinheiro porque é mau caráter. Não. Às vezes a pessoa veio do nada, trabalhou, se esforçou, se dedicou, querendo ou não, aprendeu a usar aqui, a fazer as coisas do modo certo e ficou milionária, tem uma vida incrível. E não necessariamente isso tá ligado ao mau caratismo ou que ela fez uma coisa de errado, né? Tava pensando sobre investimentos e caí aqui na live. Olha, Joyce, você vê como. Olha só, se por acaso coincidência coisas no universo que não existem. Exatamente, pessoas ricas, gente, é tema de estudo, não tema da gente falar mal. Isso eu aprendi com. Acho que foi num livro.
acho que foi em algum livro que eu li, não vou dar os créditos porque eu não lembro, mas que eu vi, pessoas ricas, bem-sucedidas, são pessoas pra gente estudar. O que que essas pessoas falam? Vocês vão observar que pessoas ricas, aquelas pessoas, até pessoas que que a gente falou aqui no livro, tem frases incríveis. Mas não são só frases, são as crenças que essas pessoas têm. Então, o que que essas pessoas creem? O que que essas pessoas pensam? Como que as pessoas enxergam a vida? Vocês vão ver que vocês têm muito a aprender, porque essa forma de ver a vida foi a forma que levou a pessoa a ter o dinheiro. Então, pessoas bem-sucedidas, a gente tem que estudar, ver o que que a pessoa tá pensando, somente o que que a pessoa pensa da vida. A gente pega entrevista e a gente vê exatamente o que que a pessoa pensa. A gente vai falar, olha que interessante, a pessoa só pensa o melhor. A pessoa tá sempre no melhor. Isso é uma coisa muito compatível com pessoas de sucesso. Tava lá na crise, a pessoa tava vendo o melhor da crise, por isso que ela saiu da crise. Por isso que ela nem chegou a entrar na crise. A crise chegou e ela viu o melhor. O que que ela podia fazer o melhor com daquele momento? E ela conseguiu ir além da crise, não entrar, conseguiu progredir, conseguiu empregar mais pessoas. O negócio foi lá nas alturas, mas por quê? Porque ela olhou a situação e pensou o que que eu posso fazer de melhor com isso. Enquanto outras pessoas ficaram no medo, na preocupação, na ansiedade. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem que estudar e ir adaptando o que faz sentido para nossa vida, tá? Então, a gente vai encerrando a live por aqui. Um beijo enorme para vocês, muita gratidão pela companhia. A gente continua a leitura amanhã às 13. Para quem tá chegando agora e não viu as lives anteriores, estão todas lá, ou quase todas lá no meu canal, Meu Anjo de Terapias. Me sigam lá, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito e vão na rede vizinha para responder as perguntas de vocês com o tarô, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até amanhã.